Olha quem está de máscara, você acredita nisso? É o próprio Wolverine. Boa noite a todos. Vamos neste momento orar. Estou aqui com a minha família, aqui em casa minha esposa e meus filhos. E eu estou aqui então para gravar esta pastoral do dia 2 de abril de 2020. Pastor Itamar aqui falando com todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, humildemente, rogamos bênção sobre nossas vidas. Pois o só Tu ouvir nossas palavras, para nós já é, Senhor, coisa maravilhosa demais. Portanto, suplicamos que ainda mais o Senhor esteja ouvindo nossas petições, pois rogamos a Ti pelos que estão enfermos, pelos que estão desconsolados, aflitos, pelos pobres, pelos necessitados, pelos incluídos e pelos excluídos. Nós rogamos a Ti, Senhor, da nossa vida. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa família, da nossa casa, mas também tenha misericórdia das demais famílias neste planeta. Pois se o Senhor não tiver misericórdia, nós seremos consumidos. Eu rogo a Ti que olhes para nós e veja que somos pó, nada mais que pó. Não somos dignos nem da sua ira. Não somos dignos, Senhor, que olhes para nós e que se importes conosco. Mas apesar disso, Senhor, de não sermos dignos, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça e o sangue de Jesus, precioso sangue, seja a marca sobre nós, seja o selo sobre nossas vidas. Rogamos a Ti, o sangue de Jesus, seja o selo em nossos corações. Que haja paz, a paz que excede o entendimento. Haja, ó Deus, fé, esperança e amor. É assim que oro, ó Deus, e peço que o Senhor retire de nós a sua ira, que o Senhor nos dê a chance de continuarmos vivendo. Que o nosso viver seja para a sua glória. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém. Escritor de Hebreus, no capítulo 5, eu peço perdão, minha esposa está aqui me lembrando do barulho. A música que você está ouvindo, se está ouvindo, é do meu vizinho aqui do lado. Eu não tenho controle sobre ela. Mas preste atenção ao que eu vou ler aqui para você no texto de Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao verso 16. Ele está falando sobre Cristo, sobre o seu superior sacerdócio, e ele está mostrando que a antiga aliança era apenas sombra das coisas que haviam de vir, e que Jesus então é o cumprimento desta sombra. Ele é o excelente, o servo, o sofredor, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido, e o seu sacrifício foi superior a todos os sacrifícios do passado, que eram sacrifícios de touros, de bodes, de carneiros, de animais. Então, Cristo Jesus, ele não foi o mesmo que um boi e um carneiro, embora a figura seja a de uma ovelha muda levada ao matadouro, para ser oferecida como um sacrifício da paz. Mas ele é aquele justo de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que veio para salvar o pecador. Portanto, o seu sacrifício foi para que nós fôssemos livres da maldição, da morte, da lei que caíam sobre nossa vida. E ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os principais elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bem, meus queridos, eu imagino uma situação na qual nós nos encontraríamos deitados numa cama e dali não nos movêssemos. Então, com o passar dos dias, isto iria atrofiar a nossa musculatura, iria atrofiar também os nossos corações. E eu digo coração no sentido biológico. Eles iriam também se adaptar àquele estado físico e bater mais lento, porque como o músculo ele precisa
está sempre em atividade, e Ele está sempre em atividade. Quanto mais nós exigimos dele, mais Ele nos dá. Ele age dessa maneira também. Então, ali parado, Ele menos vai nos dar e também vai se tornar um coração às vezes preguiçoso. Nos tornamos egoístas quando nos resguardamos ao conforto das nossas vidas e buscamos o conforto das nossas vidas. E por causa desse conforto, tempos fáceis, eles criam homens fracos, né? Tem até uma sabedoria, um provérbio que diz assim, que pais fortes criam tempos difíceis para fazerem filhos fortes. Pais fracos criam tempos fáceis para seus filhos para fazerem homens fracos. Então, nos tempos fáceis, nós nos tornamos homens fracos. A igreja, às vezes, também relaxa, se torna necessitada de leite. O que é um homem fraco? Senão uma criança dependente totalmente de um adulto para se alimentar. E nesse sentido, então, pensando sobre esta realidade, Deus providenciou mestres para nos ensinar a sua palavra, como ele mesmo diz, novamente tendes necessidade de alguém que vos ensine. Eles se tornaram carentes de leite e agora precisavam que alguém alimentasse eles. Era o lógico, pois senão eles não teriam como se desenvolver e atingir um estado superior. Então, aqueles que aceitam o leite e o ensinamento dos seus mestres, estes saem de um estado de infância. Até o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Então, aquelas ideias, aquelas fantasias, aquelas ilusões, aquele achismo, aquele pensamento que não condiz com as escrituras, é infantilidade, meninice dos nossos corações, mas nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, nós temos que nos voltar à sã doutrina e temos que nos alimentar desta palavra, crendo que esta palavra é a palavra verdadeira e não falha, e assim também nos tornarmos aptos, não somente para nos alimentarmos, mas para alimentar outras pessoas, para socorrer outras pessoas, para ajudar, para amparar outras pessoas. Porque somente aqueles que podem se alimentar de coisas sólidas, um bebê não pode se alimentar de sólido, ele vai beber mingau, né, papa, leite materno. Então, o alimento sólido ainda não é para ele. Assim também muitos que estão no caminho da fé ainda não conseguem se alimentar de coisas sólidas, não conseguem ouvir a verdade e descansar nas promessas do Senhor e estão abalados, aflitos, necessitados. Mas Deus é aquele que diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então venham e bebam de graça, como disse o Senhor Jesus, da água da fonte. E creiam que esta palavra ela é poderosa para santificar, para nos habilitar, para nos tornar aptos para toda a batalha que virá também. Que estejamos prontos para esta batalha, firmes na palavra do Senhor, nos alimentando de verdades sólidas e profundas, certo? Aproveitando os mestres que Deus levantou sobre nossa vida, honrando a cada um deles, sendo fiel para que não falte nada à obra do Senhor como igreja de Cristo. Onde estivermos reunidos, sejamos fiéis e leais à igreja que Deus nos colocou. Saibamos que individualmente ninguém é a igreja somos nós, o corpo, aquela família que está reunida pela mesma bandeira. Nós somos esta família, a família presbiteriana de Panguaçu, de Macau, de Arapuá. E essa família hoje ela tem também um mestre que procura das melhores maneiras possíveis guarnecer a vida desta igreja em oração e em quietude diante de Deus. E você também se una neste propósito, clame ao Senhor pela sua família, em casa, sua esposa, seus filhos, clame ao Senhor pelas famílias que estão espalhadas pelo mundo todo, a família dos nossos governantes, dos médicos e dos que estão trabalhando, os que estão viajando, os que estão em hospitais, clame ao Senhor, descanse também no cuidado de Deus, saiba que não é você que resolve nada, quem resolve é Deus, somente Deus pode resolver. As coisas acontecerão conforme a sua vontade para a sua glória, pois Ele é glorificado também, até nos que se perdem.
A glória de Deus se revela nos que se perdem no lago de fogo e enxofre, o inferno, aonde serão lançados todos os filhos da desobediência. Há um juízo de Deus e nós não podemos nos esquecer. Há uma eternidade de juízo e ela é chamada de inferno. Há também um deleite de Deus, um lugar celestial, que é chamado de paraíso eterno, de céu, de lugar glorioso. E é para lá que vão todos os que foram salvos pela obra de Cristo Jesus, Salvador. Então, lembre-se disso, olhe para Ele, passe por estas lutas como um bom soldado de Cristo, que não se envolve com negócios deste mundo, mas procura agradar aquele que o arregimento. Ok? Ok. Alguém tem alguma palavra? Orar pelos pedidos da SAF. Você, então, em casa, ore aí pelos pedidos da SAF. Quais são? Ore pela missionária Anaí, tem passado por tribulações, amiga nossa. Ore até mesmo a China, a Índia, a Indonésia, o Japão e viaje. Orando pelos países, busque saber e conhecer as informações deles. Você em casa, faz então as suas orações. Pela irmã Rosa. Pela irmã Rosa, E a tá? família, todos os problemas que ela teve. Graças A família da Deus, irmã tem Rosa em geral. A Janete que está enferma. Tem a irmã Janete que está enferma. A irmã Cleide. A irmã Cleide. Presidente da SAF que chama todas as irmãs para orar. Também vamos orar por ela. A federação da SAF pede que os irmãos estejam orando. A presidente da SAF está pedindo oração por ela. Irmã Sulinete, para que Irmã Sulinete, acabe logo para que essa acabe a quarentena. proibição de se reunir, porque estamos com E a gente saudade de venha reunir na igreja. a se reunir logo. Então são esses aí. São esses os pedidos e outros que porventura você terá também. Peço que esteja incluindo aí diante do Senhor. Eu fique na paz, essa é a minha pastoral de hoje. Deus abençoe a todos. Boa noite. É melhor agradecer. Rogamos pelo irmão Mardônio também, ainda lembramos dele que estava com suspeita, mas graças a Deus já está melhor. Rogamos ainda pelo pastor Ayrton, pneumonia mesmo está. Então roguemos pelo reverendo Ayrton. Meu irmão, fique em paz, tenha uma boa noite na presença do Senhor. Deus vos abençoe. Amém. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça seu comentário. Deus abençoe.